Bom, meus amigos, bora começar o 3 em 1 então, porque a Procuradoria-Geral da República se manifestou de forma favorável à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue internado no hospital em Brasília. Inclusive, agora, um pouco mais cedo, o próprio hospital e a equipe médica do ex-presidente divulgaram um boletim médico onde o ex-presidente deve deixar a UTI nas próximas 24 horas. Mas é claro, gente, que esse parecer é muito importante, mas cabe ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acatar ou não com esta decisão. Vamos começar trazendo todos os detalhes agora com Alan Gani. Eu quero te ouvir porque, querendo ou não, havia uma expectativa muito grande e desde a internação do ex-presidente com a piora do estado de saúde dele, se levantou muito essa questão. Será que chegou o momento do ministro Alexandre de Moraes fazer essa progressão de regime para que o ex-presidente retorne à sua casa, à prisão domiciliar, devido ao seu quadro de saúde extremamente sensível e delicado? Mas agora, com o parecer da PGR, dando, inclusive, uma versão favorável a que Bolsonaro volte para a prisão domiciliar, a tendência é do ministro Alexandre de Moraes, de certa forma, aí encaminhar essa domiciliar, Alan Gani. Olha só, eu espero que sim, até porque quando a gente fala da PGR, a gente está falando de uma instituição, pelo menos na figura do procurador-geral, que não é muito simpático a Jair Bolsonaro. Mas agora tem este parecer favorável, que eu vejo que é absolutamente correto, o estado de saúde do ex-presidente. Ficou claro que houve uma piora desde quando ele foi para a Papudinha até agora. E, para falar a verdade, quando ele havia sido preventivamente lá atrás, ele foi para uma prisão domiciliar e estava lá com a tornozeleira eletrônica. Depois teve todo aquele episódio lá de uma procissão, que estavam rezando, interpretaram aquilo como uma tentativa de fuga, etc. Foi quando ele foi transferido. Então, veja, eu acho que há razões humanitárias e até razões jurídicas também, voltando à prisão domiciliar que ocorreu lá atrás. Eu acho que não há mais motivos para mantê-lo preso, até porque Estado democrático de direito não é vingança. E olha, gente, Bolsonaro então pode receber essa alta da UTI nas próximas 24 horas. Ele deve ser, inclusive, deslocado para um quarto do Hospital Death Star, lá na capital federal. Mas isso não quer dizer que ele vai retornar para a Papudinha ou até mesmo para regime domiciliar. Ele vai para um quarto, está se recuperando dessa broncoaspiração que ele teve. Foi um caso que teve um certo agravante ao longo desses últimos dias, mas Bolsonaro vem desde, pelo menos aí de quarta-feira, semana passada, mostrando uma progressão, mostrando uma melhora significativa. Mesmo assim, a Procuradoria-Geral da República emitiu esse parecer favorável, então, para que o ex-presidente vá para a prisão domiciliar. Fábio Perno, quero te ouvir, querendo ou não, a gente sabe que a decisão agora cabe ao ministro Alexandre de Moraes, mas, além dessa questão que foi citada pela PGR, das condições de saúde que pode se agravar caso o ex-presidente continue na Papudinha, tem um aspecto político, devido à pressão que o Supremo está sofrendo para que o ex-presidente retorne para domiciliar. Sem dúvida, Cássio. Jair, o Messias presidiário Bolsonaro, ele vai acabar de alguma forma se beneficiando disso, sim, desse ambiente todo. O Supremo, ele anda com a reputação em baixa, recebendo críticas de muitos setores, aliás, algumas justas, outras não, mas o fato é que o Supremo, ele tem recebido, sim, muitos ataques de diferentes setores da sociedade. Então, é claro que ele também procura, porque se tornou uma corte muito sensível aos fatos políticos. Então, é óbvio que chega um momento em que, até para tentar buscar angariar simpatias em alguns segmentos, é possível, Porque, veja, nos últimos dias, mais uma vez, a gente tem visto uma grande romaria de políticos ao STF. Outro dia também o governador Tarcísio foi lá para Brasília conversar com ministros. A primeira-dama conversa com a ex-primeira-dama, conversa com ministros. O senador Flávio Bolsonaro também. Eu nunca vi isso. Quer dizer, tanto ministro do STF para conversar sobre um tema também político. Que
Que tipo de diálogo será que essas pessoas travam? Porque esse não é um assunto baseado meramente na lei. Então, o que é que tanto político pode fazer em torno da lei nessas conversas todas? É óbvio que, certamente, muitas condições e um toma lá da cá é colocado na mesa, não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. A PGR também vem sendo muito criticada nos últimos tempos pela inação em muitos casos. E aí eu fico me perguntando o seguinte: esse tipo de interlocução visa única e exclusivamente a um relaxamento do regime de prisão do presidente Bolsonaro, ou também vai sendo colocado na mesa algum acordo futuro no sentido de, bom, olha, tem muita gente do STF aí na Berlinda e tal, mas dependendo do que for feito, a gente não mexe tanto com vocês. Como é que isso vai ser? Porque a sociedade tem o direito de desconfiar nesse momento de rigorosamente tudo.